Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo pretende contratar Oscar para a Libertadores. Notícia de 2 bilhões de reais fez torcida do Flamengo entrar em choque. 167 milhões de reais. Flamengo pode ter baixa importante após investida milionária e preocupa o técnico Tite. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Antes da bola rolar para o jogo entre Flamengo e São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão, a torcida do Mengão rendeu uma bela homenagem ao Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, um dos maiores cartunistas do país, que faleceu no último dia 6 de abril, aos 91 anos de idade. A torcida do Flamengo subiu uma grande ilustração em 3D com o desenho feito por Ziraldo com os dizeres, aspas, flamenguista é assim, alegre e de bem com a vida, fecha aspas. Nas redes sociais, a homenagem foi sucesso e rendeu uma chuva de elogios. O Flamengo encara o Palmeiras nesse domingo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e por conta da rivalidade entre as equipes, o time paulista alterou o local do jogo diante do mais querido para o Allianz Parque, apesar do estádio ter uma capacidade reduzida no final de semana por conta de um show. De acordo com a informação do jornalista Luiz Teixeira, da Rede Globo, o Palmeiras, com medo do Flamengo, alterou o local do jogo para o Allianz Parque, porque se fosse contra qualquer outra equipe, o jogo seria mesmo realizado na Arena Barueri. Vale destacar que o Palmeiras entrou em campo contra o Internacional ontem pelo Brasileirão e perdeu por 1-0. O time paulista mandou o jogo na Arena Barueri, visto que tem show marcado para acontecer no Allianz Parque, e o palco já começou a ser montado. No entanto, para esse jogo contra o Flamengo, a equipe paulista prefere ter menos torcedores no Allianz Parque para tentar ter superioridade no confronto no seu gramado sintético. É importante destacar que o Flamengo venceu o último jogo entre eles por 3-0 no Maracanã, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023. Esse jogo vai acontecer domingo às 16 horas com transmissão da TV Globo em canal aberto e no Premiere em TV paga. A sequência impressionante de vitórias do Al Hilal chegou ao fim nessa quarta-feira. A equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus perdeu para o Al Ain por 4-2 na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões da AFC. Agora, o clube terá que tentar reverter o placar dentro de casa no jogo de volta. O revés teve a incrível estatística de 3 pênaltis marcados contra o Al Hilal, 2 na primeira etapa e 1 na segunda. Determinada situação expôs a equipe do Jorge Jesus à grande adversidade no confronto, que chegou a ficar 3-0 para a equipe mandante. Contudo, a vantagem diminuiu ao longo do segundo tempo. Assim, o Jorge Jesus deu adeus à incrível marca de 34 vitórias seguidas na temporada. O retrospecto fez a equipe do Al Hilal entrar para a história do futebol como a maior sequência de vitórias de todos os tempos. O atacante Peterson surgiu como uma grande promessa no Flamengo, mas não conseguiu ter espaço na equipe principal. Aí ele acabou sendo emprestado para o Atlético Paranaense e, depois de se desentender com a diretoria do clube, ficou fora dos planos do Furacão. E com isso, ele passou a ter o seu futuro indefinido. E um retorno ao Flamengo não estava sendo descartado ainda nessa janela de transferências. Sabendo dessa situação, o Avaí entrou na parada e passou a negociar a chegada do atacante de apenas 20 anos de idade. O jornalista João Bianchi informa que o Avaí negocia a contratação do atacante Peterson. Apesar de pertencer ao Flamengo, o jogador ainda está emprestado ao Atlético Paranaense. A diretoria do Furacão não deve dificultar a sua saída e espera uma proposta para negociar a transferência do jogador. No momento, o negócio parece estar bem no início, mas pode haver um avanço significativo nos próximos dias. O contato do Leão da Ilha pelo atacante foi feito por meio de um dos seus executivos, que viu uma oportunidade muito boa de negócio.
Pelo profissional, o jovem ponta não soma bons números desde a sua estreia pelo time da Gávea. Em 9 jogos disputados, o Peterson marcou apenas um gol como profissional. Já pensando na próxima janela de transferências, o Mengão vai montar uma estratégia para ter Oscar de forma antecipada. Não é segredo para ninguém que o meio-campista interessa demais ao Flamengo. Há bem pouco tempo atrás, a contratação era dada como certa, mas os chineses, em cima da hora, barraram o negócio. O Oscar tem contrato com o Xangai Port até novembro desse ano e o seu vínculo não será renovado. A partir do meio do ano, o craque já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas o Flamengo entende que tem uma chance para contratar o astro para o mata-mata da Libertadores. O Oscar se impressionou bastante com a estrutura do Flamengo e tem uma ótima relação com Marcos Braz, com quem ele mantém contato até hoje. Os dirigentes do Flamengo entendem que o Oscar é uma boa pedida, muito acima da média, e chegaria para mudar o patamar da equipe. O jogador tem apenas 32 anos e pode render por muito mais tempo na carreira. É o tipo de jogador que faz a equipe ter uma opção de altíssimo nível. O meia está na China há bastante tempo e poderia muito bem estar atuando na Europa, mas não quis. Optou pelo dinheiro e por viver bem com a sua família. O Oscar já foi perguntado sobre ele tinha arrependimento de ter feito isso, e ele negou prontamente e acredita que fez a melhor escolha. O Flamengo sabe que o jogador tem a ambição de voltar ao futebol brasileiro para mostrar aos seus filhos como é bom vencer por um clube importante no país. Uma atmosfera completamente diferente da China. O Flamengo é esse clube, ele tem condição de pagar um salário de que pode chegar a R$1,5 milhão de reais e uma estrutura que não fica abaixo de nenhum time da América do Sul. Oscar sentiu todo o carinho do torcedor flamenguista, que já o colocava como reforço do clube. Não aconteceu naquela época, mas agora existem boas chances do negócio sair. A direção do Flamengo já tem aval do Tite para buscar o jogador e todo o esforço vai ser feito. Os chineses já sabem que a intenção do jogador é voltar para o Brasil e dessa vez pode facilitar uma saída, uma vez que o seu empresário, Giuliano Bertolucci, tem uma ótima relação com o Marcos Braz e isso pode com certeza viabilizar o negócio. Aí eu te pergunto, você acha uma boa Oscar no Flamengo? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Um alerta foi ligado internamente depois do lateral esquerdo Ayrton Lucas receber uma nova proposta para deixar o Flamengo na próxima janela de transferências. O titular absoluto do Tite despertou o interesse do Porto de Portugal, que monitora a situação do jogador de perto. Conforme informações do portal RTI Esportes, o jogador agrada ao técnico Sérgio Conceição e, por conta disso, uma proposta muito boa deve ser feita na próxima janela ao Flamengo. O titular da posição, Wendel, vem sendo convocado para a seleção brasileira e, por conta disso, despertou o interesse do Manchester United da Inglaterra. Prevendo a possível saída do jogador, a equipe portuguesa tem como objetivo se antecipar e vai, contudo, buscar a contratação do Ayrton Lucas, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, com uma multa rescisória avaliada em 30 milhões de euros, cerca de 163 milhões de reais na cotação atual. Esse é o valor que a equipe pretende negociá-lo, mas não nesse momento. Isso porque atualmente só conta com o Matias Vinha para o decorrer da temporada. Diante disso, para negociá-lo, o Flamengo não abre mão de receber um valor consideravelmente justo, já que assim vai conseguir buscar um substituto à altura no mercado da bola. De acordo com o portal Bola VIP Brasil, geralmente para essa posição de jogador, a proposta deve chegar a 10 milhões de euros. Entretanto, a informação trazida pela reportagem é que não existe a menor possibilidade do Flamengo negociá-lo por esse valor. Uma pesquisa recente feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro mostrou que o Flamengo sozinho carrega todo o Estado brasileiro.
Isso porque foi responsável por movimentar mais de 2 bilhões de reais em 2023, com média de 26,5 milhões de reais por partida. Até com jogos fora de casa, o Flamengo gera enorme receita para os cofres da cidade. O Mengão gerou mais da metade do impacto econômico em partidas realizadas no Rio de Janeiro. A pesquisa considera as receitas dos jogos, incluindo a arrecadação e torcedores que não vão aos estádios e, assim, assistem em bares, restaurantes e locais públicos. Entre todos os clubes, 3,96 bilhões foram movimentados. Somente o Flamengo atingiu 2 bilhões de reais. Dessa forma, o Mengão conseguiu atingir 50,9%. Já o Fluminense é o segundo da lista com 21,8%, o Vasco é o terceiro com 13,7% e, por fim, o Botafogo com 13,6%. Fecha o top 4 da cidade maravilhosa. O estudo da Prefeitura do Rio de Janeiro chama-se Economia do Futebol Carioca, realizado através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Ao todo, o Flamengo entrou em campo 76 vezes em 2023. Sendo assim, o estudo aponta que o Mengão movimenta a economia dentro e fora de casa. Números dos torcedores do Flamengo em 2023. Movimentou 2 bilhões de reais na economia carioca, com uma média de 26,6 milhões por jogo. No Rio, o Flamengo levou 1,8 milhão de pessoas aos jogos. Movimentou 480 milhões nos estádios, gerou 232 milhões nos bares. Cada jogo do Flamengo no Rio teve impacto de 14,7 milhões de reais na economia. Com partidas fora, a economia carioca ganhou 314 milhões em bares e restaurantes durante os seus jogos. E é por isso que o Flamengo é considerado um time de outro patamar. O bom por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!